Bom, então vamos começar. O primeiro vídeo, então, eu vou mostrar a peça que eu vou fazer e como que eu vou fazer a preparação dessa peça. Bom, então aqui a peça que eu vou fazer, tá? É um quadro cenário, ó, tá? Em MDF. Tem o vidro aqui, é que eu já tirei pra limpar a peça e pra lixar, né? Tá separadinho ali pra não quebrar, tá? Então esse aqui é o quadro cenário. Bom, o que eu vou fazer é um ambiente em miniatura aqui dentro, de uma cozinha, representando uma cozinha, tá bem? Então, como é que eu preparo a peça? Eu vou só medir aqui pra vocês o tamanho que ela tem, tá? Mas ela mede mais ou menos, essa peça aqui, mais ou menos uns 35 por 21, mais ou menos, por 7 centímetros de profundidade, tá bom? Esse é o quadro cenário que que vocês encontram em qualquer loja de artesanato, tá? Que venda peças em MDF, tem esses quadros cenário de todos os tamanhos, de várias profundidades, você escolhe qual que fica melhor para realizar o seu trabalho, tá bem? Bom, aí todo MDF precisa lixar, né? Eu pego uma lixa, essa lixa seca, eu pego um pedacinho de lixa seca no grão 360 e lixo ela toda, principalmente nas beiradinhas, assim, ó, é onde fica as felpinhas do MDF, tá? Dependendo do MDF, ele não tem muitas felpas, né? Ele já vem semi-lixado, como eu digo. Então, é só lixar, lixa bem. Aqui eu já tinha lixado, só tô finalizando mesmo, ó. Lixa as beiradinhas, onde fica, sempre tem uma felpinha, né? Aqui atrás, sempre nos cantinhos, assim, ó, é onde fica as felpinhas do MDF, né? Onde é realizado o corte do MDF, sempre fica felpa, né? Então, é só lixar bem. Daí, limpa a peça, pega um pano seco, limpe toda a pecinha que vocês vão trabalhar, tá bom? Feito isso, então, a minha peça tá pronta, lixada. Bom, o que que eu faço? Primeiro de tudo, eu escolho a cor que eu vou usar, né, pra pintar, tanto por fora quanto por dentro essa peça, né? Então, eu gosto muito de pintar com branco, porque o branco é uma cor que combina com tudo e em qualquer ambiente que tu for colocar este trabalho vai ficar legal, né? Então eu vou pintar toda a caixinha por fora e essa beiradinha aqui, ó, de branco, tá? E por dentro eu vou fazer uma outra pintura com uma outra cor, vou fazer um outro trabalho que vocês vão vendo. Bom, essa é a tinta que eu uso para pintar o MDF, né? Então, atualmente eu tô usando essa tinta aqui, ó, da Suvinil, tá? É uma esmalte sintético à base de água, tá? E aqui a cor é acetinado branco, tá bem? Ela tem a secagem rápida, realmente é muito rápida a secagem. E eu pinto com qualquer pincel ou rolinho, tá? Então, é essa tinta aqui que atualmente eu uso, que eu uso nos meus kits bebês, quando eu faço. Qualquer trabalho, qualquer peça que eu vá pintar de branco, é esse branco aqui que eu tô utilizando atualmente, tá bom? Então, deixa eu botar aqui do ladinho. Ela já tá misturadinha, porque eu já tava usando ela, né? Vocês têm que mexer bem a tinta. E aí, eu vou utilizar um pincel assim, ó, mas pode ser aquele pincel de artesanato, tipo esse aqui, ó, de cerdas macia. Eu vou utilizar esse aqui porque é uma pintura e é um pincel super bom para utilizar. Então, mãos à obra, agora é pintar. Como é a cor branca, normalmente vai ter que ser dada umas 2 ou 3 de mão para ficar bem pintadinho, intercalando entre uma secagem e outra,
vocês dão uma lixadinha na peça, tá? Que aí sempre fica bem, fica bem lisinha. Vocês podem pintar com rolinho também, se vocês preferirem. Eu gosto de dar uma ou duas demãos com pincel, que a tinta fica mais grossinha, né? E depois, para finalizar o trabalho, aí eu gosto de aplicar a última demão com o rolinho. Pessoal, então a nossa peça pintada ficou assim, ó. Eu pintei a bordinha aqui do cenário, né? Bom, pronta a parte externa, então vamos partir para a parte interna. Então eu penso como que eu quero fazer esse cenário. Bom, o cenário que eu tô fazendo é uma cozinha. Então o que eu pensei em fazer meio rústico, já que os móveizinhos que eu vou usar tem esse sentido, tá? De ser rústico. Então, aqui eu pintei o que seria o piso da minha cozinha, tá? Aqui onde eu não pintei é porque eu vou usar um papel da Litoarte para simular assim um papel de parede, tá? E aqui, como eu vou usar o papel até uma certa altura do cenário, eu pintei o resto, ó. O que seria o teto, a lateral, ó. E deixei aqui para não desperdiçar tinta, tá? Mas vocês podem pintar todos se quiserem, tá bem? Então, eu resolvi usar este papel aqui, ó. Que é um papel que simula um tijolinho à vista. Então, eu cortei exatamente no comprimento que eu vou usar. Então, pegando aqui o cenário, ó, eu vou colocar aqui, ó, inclusive nas laterais, ó, como dá pra ver ali, ó. Ele vai ficar assim. E aqui, para fazer um arremate entre o papel e a parede, aqui assim, bem na divisa, eu vou usar palito de picolé para simular assim como se fosse um arremate com a madeira, uma madeirinha mesmo, tá? Se vocês quiserem, eu aqui não vou fazer, mas vocês podem fazer aqui usando palito de picolé também para simular uma tábua corrida, vamos supor. E pode botar aqui embaixo também para simular como se fosse um rodapé de madeira, tá? Eu particularmente vou fazer só a divisa aqui do papel, porque eu vou usar muitos móveizinhos aqui na minha cozinha, no meu cenário, então não vai aparecer tanto rodapé, tá? Mas vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor, tá bem? Ó, vai ficar bem bonito. Eu vou colar o papel e já mostro como é que fica. A gente cola esse papel normal com cola branca, tá? Passa com um pincel a cola e cola o papel aqui no cenário. Eu vou colar para ver como é que fica. Bom, então, colado o papel, olha como é que fica o nosso cenário. Fica assim, ó. Coladinho, né? Aí, eu pego os palitos de picolé assim, ó. Este meu aqui é com a ponta arredondada, ó. Mas eu vou tirar essa ponta arredondada e vou deixar ele retinho. E aí, vou colar, inclusive, aqui na lateral, assim, bem na divisa do papel e aqui, ó, atrás, em toda a voltinha para fazer o arremate, tá? Eu vou fazer o arremate aqui e mostro para vocês como é que fica. Bom, ó, assim então ficou o nosso quadro cenário, ó, com o papel colado e o arremate com o palito de picolé, ó, para simular um arrematezinho com a madeira. Bom, feito isso, aqui o nosso piso está pronto, o resto da parede está pronta, então é só começar a colar os móveizinhos. Bom, eu deixo aqui a parte. Antes eu quero mostrar para vocês
os móveis que eu utilizei. Bom, então eu vou utilizar assim, ó, o fogãozinho a lenha, tá? Em MDF, que eu compro em qualquer loja que venda MDF, que venda móveis em miniatura. Sendo que estes mini móveis aqui são menores ainda que os móveis da casinha da Polly, tá? Então, eu uso para o cenário esses mini móveis, tá? Aí, então, eu vou utilizar, como eu vou fazer simular uma cozinha, eu vou utilizar o fogão a lenha, eu vou utilizar uma estante de canto, assim, ó, com 4 prateleiras, tá? Vou utilizar uma mini mesa, ó, uma mini mesinha. E eu vou utilizar também uma mini cadeira. Tudo isso vai ser aplicado no nosso cenário, tá bem? Bom, aí o que vocês fazem? Vocês podem decorar, pintar eles como vocês quiserem. Eu prefiro usar as coisas os móveis meio na cor natural, né? Então aqui o fogãozinho a lenha, eu passei de leve um betume diluído com água, bem fraquinho, só para fazer uma sujeirinha mesmo, tá? A estante eu vou usar ela na cor natural dela. A mesinha também, porque eu vou colocar um tecido aqui para simular uma toalha de mesa. A cadeira, bom, a cadeira eu resolvi pintá-la de branco e deixar ela assim, não totalmente pintada, que é para parecer meio uma cadeira um pouco mais velha, mais utilizada, tá? E aí, vou colocar um forrinho aqui de tecido, um assento de tecido na cadeira, tá? Então, assim, ó, eu vou mencionar aqui no cenário os móveis para vocês verem como que vai ficar, ó. Eu vou botar o meu fogãozinho a lenha aqui sobre o canto. Deixa eu ver, acho que aqui fica melhor para vocês verem, ó. Vou colocar a estante neste cantinho aqui. Agora eu mostro para vocês de frente como é que vai ficar. Vou colocar a mesinha aqui e eu vou colocar a cadeira aqui. Então, posicionado, o nosso cenário vai ficar assim. Fogãozinho a lenha sobre o canto, a cadeira, a mesinha e a estante de canto, tá? Só que, claro, não vai ficar assim o nosso cenário, né? Por quê? Porque eu vou colocar coisas em cima do fogão a lenha, vou colocar coisas em cima da cadeira, da mesa e vou completar a estante também. Bom, então como que vocês pensam em fazer as comidas, as flores? Porque assim, tem que imaginar como que seria uma cozinha, o que que envolve uma cozinha, o que que vocês teriam numa cozinha. E, né, então vocês têm comida, vocês têm vasinhos com flores, vocês têm a decoração em si, por exemplo, quadro de parede, ou um relógio na cozinha. Vocês têm essas decorações. Bom, o fogão a lenha. O fogão a lenha não é só o fogão a lenha, tem o fogão a lenha e o cano do fogão a lenha, né? Então, por exemplo, ó, vocês pegam uma madeirinha, mede a distância entre, tipo, em cima do fogão a lenha e o teto aqui do cenário, ó, e corta uma madeirinha, ó, um pauzinho. Esse aqui mesmo é aqueles pauzinhos que vem em placa, sabe? Em banner. Eu tirei e cortei, ó, no tamanho que eu vou precisar. Bom, vocês podem deixar assim, esse meu tá bem velhinho, ó, tá bem escuro. Ou vocês podem fazer que nem eu vou fazer aqui, ó, que é pegar um papel laminado e envolver, ó. Envolve para fazer como se fosse, ó. Envolve aqui, ó,
tá pronto o meu cano de fogão. O cano de fogão não é galvanizado, então tá pronto aqui o meu cano de fogão a lenha. Bom, então eu tenho aqui o cenário, assim, ó. Daí eu vou botar aqui no cantinho, tudo com cola branca, eu vou colar, ó, o cano do meu fogão a lenha. Vai ficar assim, ok? Bom, essa é a estrutura principal do meu cenário. Agora nós vamos fazer as composições. Por exemplo, para adiantar, o que que eu fiz? A prateleira de canto, ó, a prateleira de canto eu já colei tudo que eu vou botar na prateleira de canto, ó. Então, por exemplo, aqui em cima são ovos brancos. O que que eu fiz? Tudo que foi feito de comida, relacionado a comida e flores, eu faço com biscuit. Porque o biscuit, além de ser fácil de fazer, tem muitos vídeos na internet que ensina a fazer essas coisas. E com o biscuit eu consigo fazer, modelar do tamanho que eu preciso as coisas. Lembrando que o biscuit, depois de seco, ele diminui o tamanho em 1/3, né? Então eu consigo fazer os ovos do tamanho que eu quero e que eu preciso para compor o meu cenário e ficar o mais realista possível, né? Porque eu faço normalmente numa escala 1/12, né? Então eu consigo fazer, ó, fiz aqui os ovinhos, eu coloquei numa tampinha de garrafa pintada. Peguei uma tampinha de garrafa, pintei na cor cobre, ovinhos, ó. Na parte de baixo, eu colei uma pilha de pratos. Esses pratinhos eu compro nas lojas que vendem miniatura para artesanato, tá? Inclusive, eles vendem copinhos, ó, que nem esses, que eu colei 2 taças aqui e mais uma pilha de pratinhos. Bom, eu não encontrei, Sueli, a pilha de pratinhos, eu não encontrei. Bom, o que que tu pode fazer? Botão. Coloca um botão em cima do outro, no tamanho mais ou menos que tu quer simular o teu pratinho. Por exemplo, eu vou te mostrar porque eu acho que eu tenho aqui uma pilha de pratinho feito de botão. Ó, é botão branco que tu compra em loja de aviamento. Bota a quantidade que tu quer e aqui em cima, eu não colei ainda porque esse aqui não tá finalizado, mas tu coloca um decalque de unha para simular os pratos que a gente compra, os jogos de jantar, eles não são decorados? Você decora o seu pratinho também, tá? Para disfarçar o botão, os buraquinhos do botão, tá certo? Então, assim, não é porque tu não vai ter as coisas que tu não vai fazer. Não, tu pode fazer. Tu pode sair garimpando peça de bijuteria, botão, tampinha de pasta de dente, tampinha de detergente de louça, que mais? Miçanga, com biscoito faz muita coisa e eu vou mostrar. Vidrinho de vacina, N coisas. E pode utilizar. E pode também comprar nessas lojas miniatura pronta, tá bem? Então, aqui, reciclagem, biscuit. Aqui, pratinho e as tacinhas. Aqui, uma cestinha com pães. Olha só que lindo. Os pães feitos de biscuit e a cestinha. Bom, eu não tenho uma cestinha. Como é que tu pode fazer? Pode fazer que nem eu fiz aqui. Eu peguei uma tampinha, não sei do que é, eu acho que é de uma garrafa de suco, uma tampinha maior que a tampinha da garrafa de refrigerante. Colei um cordão, um barbante na volta, no caso aqui foi um cordão de crochê, colei na volta e colei os pãezinhos. Ficou uma cesta de pão, ó. Uma linda cesta de pão.
E na última prateleira, o que que eu fiz? Lá no fundo, um botão maior, eu colei um papel que simula uma lajota. Bom, e aonde que eu peguei isso? Encarte. Encarte de supermercado, encarte de lojas de imóveis. Recortei, guardei. Um dia eu vou precisar. Usei aqui, como se fosse então um prato decorado, algo do tipo, ó. Colei lá no fundo. E aqui um vasinho com flor. As flores feitas de biscuit e o vasinho é uma tampinha de pasta de dente. Olha só que mimo que ficou. Ó, e as florzinhas eu fiz em biscuit. Então aqui tá minha prateleira montada já e é só colar no nosso cenário. E eu já vou fazer isso e vocês vão ver como que vai ficar. Bom, na mesinha, naquela mesinha que tá aqui no nosso cenário, o que que eu fiz? Tá aqui ela. Olha só que bonitinho. Aqui, pratinhos. Eu fiz como se fosse umas rosquinhas de biscuit. Aqui no outro, deixa eu pôr aqui. Aqui no outro, eu fiz também de biscuit um queijo. Aqui é uma caixinha de leite que a gente compra nessas lojas que vende miniatura, tá? Para casinha de boneca. E aqui são vidrinhos de vacina, onde aqui eu coloquei areia de passarinho branca para simular o açúcar. E aqui eu coloquei o próprio café em pó, que eu utilizo como café mesmo. Eu simulo como se fosse o café. Bom, areia de passarinho aqui, eu utilizo areia de passarinho e não utilizo o próprio açúcar, porque o açúcar em contato com o sol ou esquentar, ele vai melar e vai ficar feio. O artesanato com o tempo vai ficar amarelado e aguado aqui, então não vai ficar legal. Areia de passarinho não acontece isso. E esse aqui é o café, que o café também, ele não umedece, ele não mofa. Então com o tempo ele vai permanecer do mesmo jeitinho os vidrinhos. Aqui em cima, a própria tampinha, aquela de borracha que vem no vidrinho da vacina. Eu só passei um retalhinho de tecido e amarrei um barbante. E aqui o rótulozinho, eu peguei fita crepe, um pedacinho de fita crepe e escrevi o que eu queria, açúcar e café. Ah, sem contar que a toalha de mesa eu peguei um retalhinho de tecido de algodão e colei simulando a minha toalha de mesa. E assim tá a minha mesinha, que vai ficar lindo no cenário que vocês vão ver. Tem assim as panelinhas, ó, de metal que simula frigideira, ó. Tem pratinhos, olha só, pratinhos de metal. Aonde eu simulei aqui uma panqueca, olha só, feita de biscuit. E em cima, para fazer o molho de tomate, eu passei esmalte de unha vermelho para fazer o molho de tomate, olha. E tá feito o nosso prato de panqueca. Nesta outra panelinha, ó, eu simulei o feijão. O que que eu fiz? Eu botei um pouquinho de areia de passarinho, um pouquinho de miçanga, uma miçanguinha um pouco maior que a areia, que o grão da areia. Coloquei tinta preta e cola. Misturei tudo e botei na panelinha. Ó, ficou o feijão. Seca a cola. Opa! Ó, a cola seca. Ó, a cola seca e fica o feijão. Olha o arroz. O arroz é areia de passarinho, um pouquinho de cola branca e um pouquinho de tinta branca. Fica o nosso arroz. Peguei uma mini colher, que também tu compra nos utensílios em miniatura, e coloquei aqui
na nossa panelinha. Fica uma panelinha de arroz. Por exemplo, ovo frito, feito de biscuit. Olha o ovo frito. Tu jura que é um ovo frito, né? Muito real. Tu faz com biscuit, massinha branca, uma bolinha de massinha amarela, cola em cima ali da massinha branca. E para ficar brilhosinho, eu passei uma base de esmalte, uma base de unha, aliás, em cima dos ovinhos, colei os 3 ovinhos num pratinho, ó. Ficou um pratinho de ovo frito. Que mais que tu pode fazer? Deixa eu ver aqui. As frutas. As frutas, ó. Aqui eu fiz uma mini fruteira. Olha só. Ainda tá um pouquinho de cola aparente, porque eu terminei agora de manhã, então ainda tá colando. A fruteira eu fiz com pecinhas de bijuteria, ó. 2 pecinhas de bijuteria. Deixa eu pegar uma caneta aqui para mostrar. A base aqui da fruteira é uma pecinha de bijuteria e a parte de cima é outra pecinha de bijuteria. Colei a base aqui e colei umas frutinhas feitas de biscuit, simulando a laranja e o limão. Olha só que mimo! Que coisinha mais bonitinha que ficou. Que mais? Com massinha de biscuit, eu fiz uma melancia. Ó. Faço a massinha verde e depois só pinto uns riscos, como se fossem uns riscos, assim, fiz com o dedo mesmo em amarelo, para simular uma melancia. Muito tranquilo, né? E eu tenho aqui forminha de empadinha, a menor que tu conseguir, para simular aquelas bacias antigas de alumínio, ó. E aqui dentro os legumes e verduras de biscuit. Então eu fiz como se fosse um pé de couve, uma couve-flor, as cenouras, pimentão amarelo e verde, uma abóbora e milho. Ó, tudo colado. Os legumes e as verduras numa bacia de alumínio. Viu só? Não tem a bacia de alumínio, não encontrei, achei caro. Faz com tampinha de garrafa, que nem eu fiz aqui a cesta do pão, faz a mesma coisa. Pega uma tampinha que seja maior que uma tampinha de refrigerante, por exemplo, forra com barbante, para ficar parecido com uma cesta, e coloca os legumes, coloca as frutas. Não deixa de fazer por não ter. Faça, invente, garimpe miudezas que vocês vão conseguir fazer cenários lindos, lindos. Olha só um pano de prato. Eu peguei um pano de prato velho meu, tirei, recortei um retângulo, peguei um pedacinho de tecido aqui rosa que eu tinha, um retalhinho, colei embaixo, colei ele, ó. Pode ver que atrás ele tá meio, não tá muito bonito, porque eu colei mesmo de qualquer jeito, porque não vai aparecer, tá? E ficou um pano de prato, ó, dobradinho. Então não deixe de inventar. Pense, tem muitas possibilidades. Por exemplo, o próprio palito de picolé, vocês podem fazer cestinhas, cestas, simulando aquelas caixas de verdura, sabe, do Ceasa. Vocês podem fazer com palito de picolé e botar, em vez de botar assim os legumes e as verduras, faça uma caixinha com palito de picolé e coloque. Em vários cenários eu fiz assim. É que esse de hoje eu resolvi fazer na bacia de alumínio. Mas vocês podem fazer, inventem, não deixem de fazer. E aí tem, lógico, as miniaturas que você compra pronto, ó. Um pilão, isso aqui vocês encontram pronto em loja de miniatura. Uma vassourinha, vocês encontram nas lojas de miniatura.
Por exemplo, a goiabada. Vocês encontram em lojas de miniatura, ó. Opa! Os salames e o queijo, ó. Vocês compram na loja de miniatura. Que mais? As garrafinhas, ó, de refrigerante. Ó, garrafinha de vinho. O óleo, o azeite, para quem chama em alguma região, aqui no sul é o óleo de cozinha. Tenho aquele pau de amassar, de sovar massa, de abrir massas. Tem os doces de leite, ó, doce de abóbora. Tem a faca, ó. Tem muitas coisas, ó. O café, tem arroz, tem feijão, tem açúcar, tem sal, tem farinha, tem maisena. O que vocês imaginarem, vocês encontram nessas lojas de miniatura. Aquela caixinha de leite que eu mostrei que tá na mesinha. Tábua de carne, colher, mini computador, o que vocês quiserem, vocês encontram nessas lojas. Panela de barro, vocês encontram fogão a lenha feito de barro, vocês encontram chaleira, utensílios de cobre, como panela, chaleira, leiteira, fogareiro, que vocês imaginarem, vocês encontram. E aí vocês montam o cenário que vocês acharem mais bonito ou que combina com vocês. Bom, então voltando aqui, ó. Vamos montar nosso cenário para ver como é que vai ficar agora com os novos utensílios. Bom, então meu fogão ali já tá pronto, tá? Meu fogão ali já tá pronto, o cano. Reforçando que tudo é colado com cola branca, porque a cola branca, quando ela seca, ela fica transparente, então ela não aparenta, deixa uma aparência bem bonita no trabalho de vocês, tá? Aí, eu vou colocar aqui a prateleira de canto, ó, aqui. Vou colocar a mesinha. Olha só como é que tá ficando o nosso cenário já, olha. Bom, então, para finalizar aqui, para mostrar para vocês que eu me esqueci de mostrar, a cadeirinha, ó, que eu vou utilizar, ela não é bem a cadeirinha que eu tinha mostrado ali, mas é que esse modelo aqui que eu vou utilizar no cenário já tinha acabado, e daí eu fiquei só com aquela ali, que simula uma cadeira de balanço. Aqui da minha cadeirinha, pintadinha de branco, que eu quero fazer bem rústica. O assento, como eu disse para vocês que eu vou fazer, pedacinho de papelão, ó, colei um tecido, revesti um papelão com tecido e vou colar na cadeirinha branca com cola branca. Ó, coloco cola branca. Ó, ficou a nossa cadeirinha com o assento. Muito simples, né? Muito tranquilo. Não tem dificuldade nenhuma em fazer isso aqui. Então, aqui eu tenho o cenário, ó. E falta colocar a minha cadeirinha aqui. Essa cadeirinha é um pouquinho menor, ó, que a outra cadeirinha que eu tinha.
tá? Então, nosso cenário vai ficar assim, tá? Aqui tá caindo porque eu só coloquei, eu não colei ainda. Eu vou colar agora pra fixar tudo, tá? E vocês vão ver como é que vai ficar. Ah, um detalhe. Aqui, ó, deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Deixa eu tirar aqui. Aqui. E aqui. Vou mostrar. O fogão a lenha aqui, ó, tem uma abertura aqui, ó, na frente. Isso é pra simular como se fosse pra botar lenha, né? O que que eu fiz? Eu pego retalhinhos, ó, pedacinhos de madeira e vou colar aqui embaixo também, aqui dentro do buraquinho, pra simular a lenha do fogão a lenha. Tá? Eu vou colar e mostro pra vocês. Então, é como eu digo, vocês têm que imaginar o cenário e botar em prática como seria. Por exemplo, eu mesmo tenho fogão a lenha e eu tenho uma caixa de lenha do lado, que eu deixo ali, né? Um pouco de lenha já, para quando eu quiser acender meu fogão, já tá ali. Então, o que que eu posso fazer? A mesma coisa no cenário. Eu tenho fogão a lenha, eu posso fazer uma caixinha de madeira, por exemplo, com palito de picolé, e colocar uns pedacinhos de lenha. E deixo próximo ao fogão, para simular, é a caixa de lenha do fogão a lenha. Outra opção como lenha pode ser canela em pau. Além de deixar um cheirinho, não mofa, não umedece e simula como se fosse madeira também, tá? Então é só utilizar a criatividade. Seja criativo, garimpe. Eu mesma, onde eu vou, que eu vejo que uma tampinha vai me servir para alguma coisa, eu pego e guardo. Pode na hora eu não ter serventia para aquela tampinha, mas mais tarde eu vou fazer um cenário que eu vou precisar de uma tampinha, por exemplo, para fazer como base de relógio. Olha só. E o que que é esse decalque? Ó, aqui a tampinha de garrafa de cerveja que eu pintei de preto e aqui é um decalque que eu peguei no encarte. No encarte de loja de móveis, fazendo propaganda de uma venda de um relógio, eu recortei e guardei. Agora eu vou usar como relógio da parede da minha cozinha. Então, esse tipo de coisa vocês têm que ficar em alerta e tem que juntar. Uma pecinha de bijuteria, uma tarraxa, tudo isso pode ser útil. Um pedacinho de arame pode virar uma torneira. Olha, tem muitas coisas que vocês nem imaginam que podem utilizar. E com o biscuit vocês fazem praticamente tudo relacionado a comida e flor. Tudo com biscuit. Tem muitos e muitos vídeos no YouTube que explica como fazer, ensina como fazer, desde suculenta até lírio, copo de leite. O que vocês imaginar, vocês conseguem. Flor artificial, folhagem artificial. Dependendo da folhagem que vocês pegarem bem miúda, vocês simulam árvores, simulam folhagens mesmo. Eu já fiz de biscuit, eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas eu já fiz Comigo Ninguém Pode. Eu já fiz esses suculentas, eu já fiz rosas, buquê de rosas, eu já fiz muitas flores, tá? Deixa eu ver o que mais que eu podia falar para vocês com biscuit. Bom, com biscuit as comidas, tudo que vocês possam imaginar, porque o biscuit vocês podem colorir a massa, vocês podem pintar depois de pronto. Então, vocês podem fazer muitas coisas. Ó, então aqui eu colei o fogão a lenha já, pode ver que tá sujinho ali, ó, de cola branca. Colei um pedacinho de madeira, ó, aqui na frente dele para simular a lenha do fogão. E eu já colei aqui aquele pedacinho de pau que eu revesti com papel alumínio para simular meu cano galvanizado do meu fogão, viu? Então agora eu vou seguir colando as coisas. Ó, colei a mesinha e nosso cenário tá tomando forma. Olha que coisa mais linda que tá ficando. E olha a nossa cadeirinha onde veio parar no nosso cenário. Botei ela meio de ladinho porque eu acho que ela compõe melhor o cenário. E olha o pano de prato
eu botei na guarda da cadeira. Não ficou lindo? Ou melhor, tá ficando lindo o nosso cenário? Bom, então agora é brincar, que nem eu digo, brincar de casinha, brincar de decoração, tá? Posicionar as coisas onde vocês acham que melhor vão ficar, melhor vão compor o cenário, tá? Por exemplo, eu vou colar aqui e mostro para vocês, mas essa bacia de legumes e verduras eu vou colocar em cima da cadeira, tá? Porque assim, ó, antes de eu colar tudo, eu queria que você soubesse assim que eu posiciono tudo primeiro. Por exemplo, antes de eu colar as coisas na prateleira, eu posicionei cada coisa no seu devido lugar para ver se ia ficar bom, tá? Se ia dar na altura, principalmente essa primeira prateleira aqui que é bem encostadinho no teto, digamos, do cenário, eu colei para ver se ia dar. As coisas em cima da mesa eu primeiro posicionei antes de colar para ver se ia dar. Quando fechou do jeito que eu queria, eu colei. A cadeira, ó, a cadeira foi a última coisa que eu fiz a composição agora, tá? Mas eu já sabia que eu ia botar a bacia em cima, eu já tinha colocado para ver se ia dar. E o fogão a lenha, eu também já posicionei as coisas antes de fazer para ver se o fogão a lenha ia ficar bem cheinho, porque também tem outra coisa. A miniatura, eu sempre digo que quanto mais tu colocar coisas no teu cenário, mais bonito vai ficar, mais rico de detalhes vai ficar. Então, quanto mais cheio tu botar, encher o fogão a lenha ali de coisas, mais bonito vai ficar. Quanto mais cheio a mesa aqui, mais bonito vai ficar, entendeu? E utilize também, saiba utilizar as paredes também. Imagine o que tem numa parede, por exemplo, uma cozinha. A minha cozinha mesmo é a entrada da minha casa, então eu tenho um relógio na cozinha, porque eu tenho que fazer o almoço cuidando a hora, entendeu? Então eu vou botar um relógio aqui, eu vou adicionar um relógio para vocês verem. Lembrando, tudo com cola branca, mas como eu preciso colar aqui e mostrar para vocês, eu vou colar com cola branca, mas eu vou pingar também uma colinha instantânea, tá? Para colar imediatamente para mim conseguir mostrar para vocês. Ó o meu relógio colado na parede. Viram? E assim eu sigo compondo. Por exemplo, essa frigideira que eu não adicionei nada nela aqui de comida, no caso de biscuit, eu vou colar ela na parede, como se ela tivesse de pendurada. Ó, e vocês vão ver o charme que vai ficar. Ó, colei a panelinha ali, ó, na lateral do nosso cenário. Olha que bonitinho que ficou. Não parece que a frigideira tá de pendurada na parede? Pois é essa a ideia. Componha o seu cenário de maneira com que fique o mais real possível. Imagine como que seria o cenário de vocês. Como que ficaria as coisas posicionadas. Olha que lindo que tá ficando. Agora vamos posicionar as panelas. Vamos posicionar, ó, cola branca. Ó a composição das panelas, como é que fica. As panelas de comida. Arroz, feijão e panqueca. E agora vamos compor a parte de baixo aqui do fogão. Bom, aqui então ficou o nosso cenário. Ó. Com tudo colado, vocês podem ver que tem a cola branca ali, vocês estão vendo, né, ó. Com riqueza de detalhes. Este é o nosso cenário que ficou pronto, tá? Tá tudo colado. Então, para finalizar, é só esperar a cola branca secar e aplicar verniz. Eu aplico um verniz
com brilho, um verniz spray, que é mais fácil, em toda a peça, tá bom? E assim fica o nosso trabalho. Se você gostou do que eu faço, gostou desse vídeo aula, por favor, se inscreva no meu canal no YouTube, me mande uma mensagem. Se você quer ver outros vídeos, outras montagens de ambiente, entre em contato comigo, tá? Ateliê Artesanatos Finos. Beijos!